Este é o seu programa Pare e Pense. 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 Pare Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Está entrando no ar o programa Pare e Pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e Pare pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Pare e pense. Abençoados, completos e perfeitos, eu declaro hoje o melhor dia da tua vida. Eu declaro que você, ao ouvir esta programação, encontre-se reinando em vida. Você sabia que você é chamado a reinar em vida? O apóstolo Paulo ele declara em sua epístola aos Romanos: aqueles que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Esse é o teu chamado, reinar em vida, desfrutar dos melhores momentos sobre essa terra. E você só pode reinar em vida através da graça e do conhecimento, através do evangelho que foi plasmado nas 14 epístolas do apóstolo Paulo. Evangelho esse que foi explicado pelo doutor José Luiz de Jesus Miranda. E hoje nós estamos aqui com mais uma edição do programa Pare e Pense para aclarar mistérios, para aclarar a tua mente, falando coisas espirituais, como Paulo assim declarava, que nós devemos associar coisas espirituais com coisas espirituais. O teu chamado é esse. Eu recebo que os olhos do teu entendimento possam ser iluminados por esta verdade e que a sua vida passe a outra etapa de glória a partir desse dia. Muito bem-vindo a mais uma edição do teu programa, o nosso programa, o programa Pare e Pense. O programa Pare e Pense é um programa que ele é patrocinado pelo Instituto Educacional Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Esse véu belíssimo que esteve entre nós durante 40 anos, trazendo a palavra da graça, trazendo o entendimento acerca dos mistérios de Deus. Como já disse, mistérios esses que foram revelados ao apóstolo Paulo. E hoje nós temos aqui um tema muito especial. Temos um assunto aqui bem tremendo que fala sobre a mente natural. No velho pacto, ou seja, na lei de Moisés, o homem era justificado pelas obras. Mediante os sacrifícios realizados a Deus, obtinha-se o perdão. Porém, este era um pacto com defeito. Em sua carta aos Hebreus, no capítulo 8, verso 7, o apóstolo Paulo escreve da seguinte forma, anote aí: porque se aquele primeiro pacto fosse sem defeito, certamente nunca se teria buscado lugar para um segundo. Ou seja, se a lei ela fosse um pacto que trouxesse justificativa, se fosse um pacto que trouxesse salvação, não seria necessário que se fosse estabelecido um segundo pacto, como acabamos de ler aqui esta evidência que o apóstolo Paulo descreve em sua carta aos Hebreus no capítulo 8, verso 7. Sendo assim, os profetas então começam a anunciar o advento de um novo pacto. No livro de Jeremias, no capítulo 31, exatamente lá no verso 33, escrito está que nesse novo pacto, Deus não trataria mais o homem por meio de obras, mas sim através da mente. Gostaria que você pegasse aí a tua Bíblia, um papel, uma caneta, para que você possa anotar essas evidências tremendas que iremos trazer neste dia. Vamos ler esta profecia do profeta Jeremias, que está descrita no capítulo 31 e o verso 33. Veja só o que ele fala acerca do novo pacto, o que ele fala acerca da nova aliança. Muitos nos acusam que estamos aí trazendo uma nova doutrina, que estamos trazendo aí um novo entendimento. Não, abençoado. Isto foi prometido através da boca dos profetas. E Jeremias foi um desses profetas. Veja o que diz a profecia. Jeremias capítulo 31, verso 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei em sua mente e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Preste muita atenção, abençoado. Logo após a morte de Cristo na cruz do Calvário, se estabelece um novo pacto e o homem deixa de estar em débito com Deus. Ou seja, passamos a ter justificação para com o Pai. Entramos na perfeição de Deus. Em sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo descreve da seguinte forma. Anote aí, Colossenses capítulo 2, verso 14.
Escrito está da seguinte forma: anulando a ata dos decretos que era contra nós, que nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Que ata é essa? O apóstolo Paulo está nos falando aqui acerca do velho pacto, ou seja, a lei de Moisés, aqueles 613 mandamentos, os quais o homem não era possível cumpri-los em sua totalidade. Então, era necessário que viesse alguém e cumprisse por nós. E quem fez isso foi Cristo na cruz do Calvário. Por isso, Paulo, escrevendo aos Colossenses, declara da seguinte forma. Vamos repetir o verso. Anulando a ata dos decretos que era contra nós, que nos era contrária. Ou seja, tudo que estava descrito ali era contrário a nós, porque nós não tínhamos capacidade de cumprir aquilo. E o que foi que Cristo fez? O complemento do verso diz aí: tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A grande questão é, a humanidade ficou em obscuridade sem esse conhecimento. Hoje, poucos são os portadores deste. Criou-se assim uma divisão, a qual o apóstolo Paulo classificou da seguinte forma: o homem natural ou a mente natural e o homem espiritual. E é sobre esse assunto que nós vamos aclarar nesse estudo. Vamos ver este interessante mistério que é revelado à luz do Evangelho. Vamos ao primeiro tópico desse estudo, dividindo estas mentes, ou seja, a mente natural e a mente espiritual. O primeiro ponto que nós devemos aclarar acerca desse assunto: para a mente natural, tudo é loucura. Por isso é que eles não entendem aquilo que sai dos nossos lábios. Muitos chegam ao ponto de dizer que o que ensinamos é heresia. Por isso Paulo recebeu a incumbência de trazer aos gentios um evangelho diferente daquele que era apresentado pelos apóstolos de Jesus de Nazaré, ou seja, o evangelho da incircuncisão. E assim como nos dias atuais, isso causou um tremendo impacto a muitos. Em sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 7, pegue aí a sua Bíblia, vá à Epístola do apóstolo Paulo, capítulo 2, verso 7, e vamos ver como Paulo divide esses dois evangelhos. Diz assim, Gálatas 2, verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Está vendo aí a divisão, abençoados? Paulo deixa muito bem claro: a mim foi-me dado um evangelho exclusivamente para os gentios. Esse evangelho se chamou o evangelho da incircuncisão. E a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Ou seja, Pedro e os demais apóstolos deveriam ficar com os judeus, dando continuidade em pregar a lei de Moisés. Para nós, gentios, foi separado um evangelho diferente. A maior evidência que se tem de uma mente iluminada é quando este entende que não devemos mais viver por obras, e sim somente por crer. Já para o homem natural, viver sem obras é loucura. Mas veja só o alerta do apóstolo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Veja como ele expressa. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Mas o homem natural, ou a mente natural, não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. É o que nós estamos falando desde o princípio da abertura deste estudo. Para muitos, aquilo que ensinamos é loucura. Para muitos, aquilo que falamos é um absurdo. Como declarar que o diabo já foi destruído, como declarar que já não temos mais pecado. Mas é desta forma. Se você recordar, o verso que lemos há pouco do profeta Jeremias deixa muito bem claro: viria um novo pacto, e neste pacto nós estaríamos perfeitos, completos e sem dívida nenhuma para com Deus. Jamais devemos temer aqueles que têm a mente natural. Para eles, viver uma liberdade gloriosa é indício de perdição. Porém, para o homem espiritual, isto é salvação. Em sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, verso 27 e verso 28, o apóstolo Paulo deixa muito bem claro este ponto. Veja o que diz aí, Filipenses, capítulo 1, versos 27 e 28. Somente vos porteis como é digno do evangelho de Cristo, para que vá e vos veja, quer esteja ausente, ou acerca de vós que estáis firmes em o mesmo espírito, combatendo unânimes pela fé do evangelho, e em nada intimidados pelos que se opõem, o que para eles certamente é indício de perdição,
mas para vós isto é de Deus. Alô? Está muito bem clara aí a divisão. O homem natural, a mente natural, não consegue compreender essas coisas e chega ao ponto de declarar que é um evangelho de heresia, chega ao ponto de declarar que é indício de perdição, que podemos perder nossa salvação se entrarmos dentro daquilo que o apóstolo Paulo ensinava naquela época. E veja, até o apóstolo Paulo, ele foi confrontado e intimidado por aqueles que se opunham, dizendo que ele trazia um evangelho de perdição. Mas em sua carta aos Filipenses ele deixa muito bem claro, isto é salvação e da parte de Deus. A doutrina que Paulo pregava era taxado como loucura, mas fato é que essa loucura tem o poder de trazer uma salvação diária para nós. Em espírito, abençoados, já somos salvos, pois nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Esse evangelho, ele te salva dos temores, das culpas, dos complexos, te salva da ignorância e te põe a reinar em vida sobre qualquer circunstância. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21, ele deixa muito bem claro que o mundo não pode conhecer a Deus dentro do velho pacto, dentro da lei, porque aquilo era uma sombra. Por isso, foi necessário que Deus escolhesse a Paulo. Você já parou para pensar que na época que Paulo aparece no cenário chamado cristão, haviam 12 apóstolos? Para que Deus então precisa chamar a Paulo, se ele já tinha 12 ali? Será que eles estavam pregando de acordo com o sacrifício que foi perpetuado lá na cruz do Calvário? Eu creio que não, abençoado. Senão não era necessário que Paulo aparecesse num cenário cristão. Veja em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21, o que ele declara acerca desses que ainda não entenderam o novo pacto, a graça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, diz assim: pois já que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua sabedoria, aprove a Deus salvar a quem? Alô? O que está escrito aí, abençoado? Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Vamos analisar esse verso com muita propriedade? Abençoado, como é que pode Paulo estar dizendo que Deus tinha que salvar crente? Porque um crente, ele declara que ele já é salvo. Se ele entrou num lugar chamado igreja, levantou sua mão, aceitou Jesus, passou lá pelo batismo, por todos aqueles trâmites que a religião aí exige dele, ele se declara um salvo. Porém, o apóstolo Paulo está falando aqui que aprove a Deus salvar a este crente com um evangelho que para ele é loucura. Alô? Preste muito bem atenção, eu vou repetir esse verso e eu quero que você grave isso em sua memória, que isso esteja bem firme para você. Pois já que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Isso quer dizer, abençoados, que tem muito crente dentro desses lugares chamados igreja que não entendeu nada acerca do novo pacto. É necessário então salvar. Salvar do que, abençoado? Salvar das mãos de homens maus e perversos que manipulam essas vidas com um evangelho que venceu há mais de 2000 anos. Vamos aqui dar um exemplo, vamos fazer uma observação acerca do que é a loucura para a mente natural. A graça é um ensino a qual nós fomos expostos muito antes de termos uma forma humana. Só a mente espiritual tem um discernimento para entender essas maravilhas. Em sua segunda carta a seu filho na fé, Timóteo, o apóstolo Paulo deixa muito bem claro: você, abençoado, isso que eu estou te falando, você já ouviu antes de tomar forma, porque você não é esse pedaço de carne aí que se chama José, Antônio, Manuel, Maria, Cristina, não importa o nome que você tem. Você é um espírito que um dia tomou forma, que um dia entrou neste corpo humano. E quando você entra neste corpo humano, a tua identidade espiritual ela é apagada. Mas o Evangelho te diz que tudo aquilo que estamos falando aqui, você já ouviu um dia. Tanto é, abençoado, que você, quando é um filho escolhido para este conhecimento, ao ouvir este Evangelho, ao ouvir essa palavra, de imediato você se identifica. Pode ser que de repente você fique um pouco assustado com aquilo que estamos lhe falando. Mas para você isto é bom, soa bem aos teus ouvidos. Sabe por quê? Porque um dia você já ouviu isso. Veja só o que o apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Diz assim: que nos salvou, alô,
Olha a colocação do verbo, nos salvou, ou seja, isso já ocorreu lá no passado. E chamou com chamamento santo, não segundo as nossas obras, não segundo aquilo que você fez. Não, eu tenho que praticar o jejum, eu tenho que ir na vigília, eu tenho que ir no círculo de oração, eu tenho que ir na escola dominical, eu tenho que ir no culto público, eu tenho que me batizar. Tudo isso é obras. E aqui o apóstolo Paulo está deixando muito bem claro. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, antes de existir mundo, antes de existir esta terra, antes de existir este universo. Papai Deus já havia escolhido você e a mim. O homem espiritual, ao ouvir essas verdades, de imediato se identifica com elas, assim como eu te falei há pouco. É que um dia você já esteve juntinho com o Papai Deus e ouviu dele esse ensinamento. Isso se chama, abençoado, pré-existência. Isso se chama predestinação. No livro histórico de João, capítulo 6, verso 45, o próprio Jesus ele faz uma afirmação fortíssima. Vá lá em sua Bíblia, abra o livro de João, capítulo 6, verso 45, e veja o que o próprio Jesus de Nazaré declarou ainda aqui em vida. Está escrito nos profetas, alô, como falamos no princípio do estudo, isso não é um assunto novo, isso não é invenção de homem, isso foi declarado pela boca dos profetas. Aqui Jesus está falando, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Alô, não é o pastor, não é o fulano da esquina, não é o missionário, não é a irmã do coque, aí está dizendo, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que ouviu do Pai e aprendeu dele, alô, este vem a mim. Quando foi que você aprendeu de Deus? Se você nunca esteve com Deus? Ou será que já esteve? Ah, abençoado, você já esteve sim, porque aqui Jesus está dizendo, portanto, todo aquele que ouviu do Pai e aprendeu dele. Como falamos há pouco, você estava com o Papai Deus quando ele criava o universo, quando ele criava todas as coisas, você estava juntinho dele. Isso para a mente natural é loucura, mas para você que é um espiritual, você está vendo aí com evidência bíblica que você é um escolhido, predestinado à salvação antes da fundação do mundo. O apóstolo declara que já temos a revelação e a mente de Cristo. Esse é o segundo tópico do nosso estudo. A Paulo foi dada a mente de Cristo. Somente ele, abençoados, tinha a revelação da graça. Porém, quando recordamos essa graça, de imediato a nossa mente também é ativada. Quer ver a evidência? Vamos à sua carta aos Coríntios, sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? O que diz o complemento do verso? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga aí, abençoado, diga comigo. Eu tenho a mente de Cristo. É necessário que ela seja ativada. É necessário que alguém aperte aí o interruptor para que a luz ilumine o ambiente. Ou seja, é necessário que alguém fale essa palavra, entre pelos teus ouvidos e o teu entendimento seja iluminado pela verdade. Em posição, abençoado, todos nós temos a revelação e a mente de Cristo, mas nem todos a têm ativada. Vamos então separar para que você possa ver com evidências o que é a mente de um crente ativado. A mente de um crente ativado, eles chamam as coisas que não são como já se fosse, ou seja, ele vive por fé, porque está escrito, o justo viverá por fé. Romanos capítulo 4, verso 17. O que diz aí nesta preciosa carta? Romanos capítulo 4, verso 17. Como está escrito, te pus por pai de muitas nações. Aí está falando do nosso pai na fé. Aí está falando de Abraão. Diante de Deus, do qual creio, o qual dá vida aos mortos e chama as coisas que não são como já se fosse. O teu chamado, abençoado, é esse. Viver declarando, chamando aquilo que não é como se já estivesse. O teu chamado não é viver reclamando, não é viver chorando,
Não é viver lá no culto da oração, Senhor, me dá, não. Você tem que abrir a boca e declarar, eu sou um próspero, eu sou um curado, eu sou um rico, tudo me pertence, eu sou um herdeiro. Então você tem que chamar, abençoado, a existência aquilo que já é teu. Como já dissemos, abençoado, você é um rico, independente das necessidades que muitas vezes você está passando. A tua riqueza não está no bolso, a tua riqueza, ela começa na tua mente, para depois se manifestar em teu bolso. Paulo, escrevendo aos Coríntios em sua segunda carta, no capítulo 8, verso 9, ele faz uma citação muito linda e bem tremenda, que você tem que ter isso aí ativado em tua mente. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso 9, o que diz? Porque já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que este, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza fosses enriquecido. Ou seja, Cristo sendo rico, pois ali estava o próprio Deus. A Bíblia diz que ele é o dono da prata e do ouro, mas ele se tornou humilde, ele se fez pobre. Ele, sendo rico, se humilhou, entrou em um estado de pobreza, para que por sua morte, através dessa pobreza, através dessa humilhação, ele pudesse nos enriquecer. Então declara aí, abençoado, eu já sou rico. É necessário que essa riqueza se manifeste em teu bolso. E isso é um assunto que iremos falar mais adiante. Como você fará para que essa riqueza manifeste em teu bolso? Mas é importante você declarar a partir de hoje que você é um rico. Pare de dizer que você está ferrado, pare de dizer que você está mal, que está em escassez. Não, declara assim, ó, o Evangelho diz que eu sou rico. Em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, diz que eu sou rico. Outro dado muito importante, que aquele que tem a mente ativada, ele declara, sobre qualquer circunstância, eu estou reinando em vida. Reinar em vida, abençoado, é estar sobre, é estar acima de qualquer situação que porventura você esteja passando. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, né? Vamos voltar à carta aos Romanos, capítulo 5, verso 17. Romanos, capítulo 5, 17, o apóstolo Paulo diz assim: pois se pela transgressão de um, e quem é esse um? Ou seja, quando Adão peca, entra a transgressão no mundo. Então ele fala aqui, pois se pela transgressão de um, vamos traduzir, pois se pela transgressão de Adão a morte reinou, muito mais reinarão em vida. Alô, é aqui, o assunto começa já. Não tem esse negócio de, eu quero me comportar direitinho, viver uma vida correta, porque um dia eu vou reinar com o Senhor na glória. Não, abençoado, a tua glória começa aqui, já. O apóstolo Paulo está dizendo aí, Romanos 5, verso 17, pois se pela transgressão de um só a morte reinou, muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Então, abençoado, o teu chamado é reinar em vida, desfrutando das delícias eternas, já aqui, enquanto está neste corpo. O último tópico desse estudo nos fala que só o Evangelho tem a capacidade de ativar a mente do homem espiritual. Paulo cita que a fé vem, ou seja, ela é ativada pelo ouvir, e ouvir por intermédio do Evangelho. Este Evangelho, ele está plasmado nas 14 epístolas que foi escrito pelo apóstolo Paulo, ou seja, de Romanos a Hebreus. Não é orando, abençoado, não é sacrificando, não é estando em joelho, não é lendo muito a Bíblia. Alguém tem que te explicar este conhecimento. Alguém que teve a mente ativada tem que ter a capacidade para poder ativar a tua mente. Como vai ativar? Te mostrando as verdades ocultas dentro do Evangelho. Abençoados, Marcos, Mateus, João, Lucas e Atos, isso não é Evangelho. A imprensa bíblica aí, ela qualificou como sendo os Evangelhos. O Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo São Lucas, o Evangelho segundo João, o Evangelho segundo São Marcos. Não, abençoado, aí não está Evangelho. Aí estão relatos biográficos, relatos da história de Jesus de Nazaré e de seus discípulos. Aí não está Evangelho. Evangelho somente começa a ser ministrado através do apóstolo Paulo. Evangelho só é comunicado quando Paulo começa a escrever as suas 14 epístolas, quando Paulo começa a fundar as suas igrejas. E a advertência para você nesse dia está escrita em Romanos capítulo 10, verso 17. Veja aí como está escrito.
De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não é revelamento, não é entrar em quarto escuro, não é o irmão do fogo, não é o irmão do manto, não, abençoado. É através do evangelho, é através da palavra que a fé é ativada em você. Essa fé a qual Paulo cita é uma fé doutrinal. Ela não é uma fé de milagres, ela não é a fé de obras, não é o ver para crer. A fé doutrinal, você não a vê, mas crê que tudo já foi feito por você. Quando se tem os olhos iluminados, você vive encerrado debaixo do jugo da lei. Os teus pensamentos são do homem natural, porém quando esse conhecimento atinge o teu interior, a mente, o homem espiritual, ele é despertado. Veja só em Gálatas 3, verso 23, como Paulo fala acerca desta fé. Gálatas 3, verso 23 diz assim: mas antes que a fé viesse, como é que Paulo pode dizer antes que a fé viesse? Se você ler lá atrás, no Velho Testamento, né? Abraão, Daniel, Davi, tantos e tantos homens que produziram milagres, que fizeram fatos históricos, né? E vem Paulo agora e diz: mas antes que a fé viesse, Paulo, não havia fé na terra? A fé a qual ele está falando, não, abençoado. Havia a fé prática, a fé de ressuscitar mortos, a fé de fechar a boca de leão, a fé de transformar água em vinho e tantos outros milagres aí que vocês viram acontecer, que vocês sabem que aconteceu. Mas Paulo está falando aqui de uma fé doutrinal, ou seja, a fé do conhecimento do evangelho que tem a capacidade de mudar o teu entendimento. Vamos ao verso, Gálatas 3, 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos confinados debaixo da lei e encerrados, escondidos, para aquela fé que havia de se manifestar. E esta fé se manifestou, abençoado. Ela se manifesta na boca do apóstolo Paulo, quando este começa a trazer o evangelho da incircuncisão. Em Efésios capítulo 1, versos 16 e verso 17, o apóstolo Paulo nos fala de como ele rogava, como ele clamava, como ele desejava que a mente daqueles que estavam à sua volta pudesse ser iluminada por este conhecimento. Ele falava da seguinte forma, preste bem atenção aí, veja aí a evidência. Efésios capítulo 1, verso 16 e 17. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Qual era o motivo da oração de Paulo pela igreja? Para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e revelação. Olha só que coisa linda que Paulo está falando aqui. A minha oração é que a revelação do evangelho, o entendimento, abra aí a tua sabedoria, abra a tua inteligência. Porque, para quê, abençoado? Para que você, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, saibais quais seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Aí está, abençoado. O objetivo do evangelho da incircuncisão é esse, abençoado. O evangelho da graça, ele tem a propriedade de abrir o entendimento para que você entenda qual é a tua vocação, qual é o teu chamamento e quais são as riquezas desse evangelho que são proporcionadas para você. Concluímos então, abençoado, que você possa confessar que o Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos ative aí o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, para que você possa ter conhecimento dele, para que possa ser ativada em você a tua mente espiritual e que a partir de hoje você viva uma vida abundante, ou seja, sem medo de ir para o inferno, sem medo do diabo, que você possa dormir com a luz apagada, que você possa entender que você é um rico, que você possa entender que você não tem mais pecado, pois no sacrifício da cruz foi tirado o pecado, que você possa entender que você está perfeito para sempre. Como diz o Evangelho, aqueles que estão em Cristo nenhuma condenação há. Abençoados, que você possa andar em limpa consciência, que você não possa ter medo do teu Deus, que você não possa ter medo do teu papai, do teu Criador. Entenda de uma vez por todas que você é um abençoado com toda sorte de bênçãos. Estamos chegando ao final de mais um programa Pare e Pense e recebemos que você possa, a partir de hoje, viver uma vida abundante, que você possa viver uma vida plena,
reinando em vida, abençoado, desfrutando dos benefícios do sacrifício da cruz do Calvário. Continue ligado em nossa programação e acesse as nossas páginas. Temos o nosso site, anote aí o endereço para que você possa buscá-lo, www.institutoeducacionaljlm.com.br. Ali você encontrará estudos maravilhosos que irão levar a tua vida a outra etapa de glória. Temos também o nosso canal no YouTube, procure lá, JH Calqueios. Ali tem música, tem louvor, tem ministrações, tem cápsulas de graça, tem conselhos ali maravilhosos para o teu entendimento, que com certeza levará sua vida a outra etapa de glória. E assim pomos ponto final a esta programação, declarando que você é um abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Gratos por sua audiência, declaramos que os olhos do seu entendimento foram iluminados pela verdade do Evangelho da incircuncisão. Fique em sintonia, já já voltamos com mais uma mensagem, que por certo levará sua vida a outra etapa de glória. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais.